Fala galera, tudo bom? Agora mais cedo eu participei de uma aula e surgiu um assunto interessante que eu queria trazer para cá para a gente discutir rapidinho, porque eu percebi que traz muita dúvida e ainda tem muito mal entendido relacionado a isso, que é sobre o TDAH. TDAH é um transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. O que isso significa na prática, tá? A gente entende que o TDAH é a pessoa que tem pouca atenção, mas isso não é necessariamente verdade, tá? A pessoa que tem TDAH, ela tem dificuldade de sustentar a atenção numa determinada coisa. Então, ela acaba sendo uma pessoa que tem muita atenção em tudo, em um monte de coisa. Ela tem dificuldade de sustentar a atenção dela num ponto. Muitas vezes quem tem TDAH é hiperativo, mas essa não é uma regra. Você pode ter só uma pessoa que tem dificuldade de manter a atenção, mas não tem hiperatividade, ok? Para a gente conseguir entender como é que funciona o TDAH, eu vou voltar um pouquinho para a gente entender como é que funciona o cérebro, tá? Mais especificamente duas partes. Pessoal, tudo o que a gente faz, absolutamente tudo que a gente faz, ele tem base na motivação. Motivação é o motivo que gera a ação. E esse pode estar dividido em duas áreas. Uma é aquilo que traz recompensa, que a gente entende que traz prazer, que traz algum tipo de realização, tá? Então assim, entregou uma recompensa. Quem controla o centro de recompensas é o núcleo accumbens, uma parte que fica bem no centro do nosso cérebro. Lá tem uma piscininha de motivação, ok? E tem uma outra área que fica aqui na frente do nosso cérebro, que é o córtex pré-frontal. O córtex pré-frontal, ele também tem uma piscina de motivação, de dopamina. E ele é responsável pelo nosso planejamento, pelo controle das nossas ações sociais, pelo controle das nossas emoções. Ele controla muito do nosso foco. Tá? Por que é importante entender isso? Essas duas áreas elas têm suas piscininhas. E as pessoas normais têm um nível dessa piscina. O TDAH, o nível da piscina é um pouco mais baixo. Tá? Então tem, mas é mais baixo, ele tem um pouquinho menos. O nível básico deles é um pouco mais baixo. Sempre que a gente começa uma ação nova, a gente tem um pico de dopamina, a gente tem um pico de motivação, foi isso que começou a motivação. E pro TDAH isso é igual, tá? Igual das pessoas que têm ou que não têm, elas também têm esse pico. Só que o que sustenta a ação é o nível básico da piscina. Então, vamos pensar o seguinte, uma pessoa que entende que ela precisa passar numa prova, porque ela vai ter, ela tem que continuar estudando, ela tem que continuar conseguindo uma boa nota, ela tem que continuar fazendo as coisas dela, ou ela precisa se focar no trabalho e realizar algo. Pensar nisso é a motivação inicial, ela começa aquela ação. Tá? Passaram-se 10 minutos que você está estudando e vai aparecer uma notificação no teu celular, vai aparecer alguma coisa na TV, alguma coisa vai chamar a tua atenção, e aí é o nível básico da tua motivação que vai te lembrar que fazer essa tarefa, por mais que ela possa não ser prazerosa agora, ela é necessária. Ela não te entrega prazer, mas ela é necessária. Então o que você faz, você foca a sua atenção naquilo e deixa de lado as outras distrações, tá? E assim a gente vai, a gente estuda, a gente foca, a gente presta atenção na explicação, a gente fica ali fazendo as nossas coisas que tem que fazer. Quem tem TDAH, naturalmente tem esse nível de piscina um pouco mais baixo. Então ela tem a mesma história, tem que estudar, tem que prestar atenção, tem que fazer as coisas, então ela começou a ação. Só que o nível de atenção dela, a motivação dela para manter uma atividade, ele é mais baixo. Então, o celular tocou, pum, ele já olha pro lado. Ah, bateu a porta, pum, olha pro outro lado. Passou o carro na rua, pum, olha pro lado e ele já se dispersou em 10 mil coisas fazendo aquilo. E daqui 2 ou 3 horas ele vai voltar para olhar o que ele tinha que estudar, porque ele lembrou que ele tinha que estudar. E aí no final das contas ele fez um monte de coisa e não fez nada, tá? Então, por que isso é importante, pessoal? Quem tem TDAH, e aí que eu não vou entrar no mérito do diagnóstico, tá? A gente pode falar disso depois, da forma como é feito esse diagnóstico ou não. Mas quem é diagnosticado com TDAH, ele tem, na formação do cérebro dele, a piscina de motivação dele mais baixa. Tá? E não é o pico de motivação. Porque o pico de motivação ele tem igual a todo mundo, ele começa as ações igual a todo mundo, ele tem as vontades igual a todo mundo. Ele não consegue sustentar a atenção dele numa determinada tarefa. Porque o nível é um pouco mais baixo e aí ele se perde em outras coisas.
Né? Tanto que medicamentos que servem para isso, Ritalina, Venvance, o que que eles fazem? Eles estimulam o nível da toxina ficar mais cheio um pouco. E aí eles devolvem aquilo para o nível normal. Galera que é diagnosticada com TDAH e não faz tratamento, pessoal, eu super indico, faça. Vai parecer que tiraram um filtro da cara de vocês, um óculos escuro e tudo ficou muito mais claro, tá? Porque você consegue ter uma vida mais funcional. O que que isso faz no teu cérebro? Lá no córtex pré-frontal, ele coloca a tua psique no nível normal, então você consegue reter a atenção nas coisas que você deveria fazer, tá? Muitas vezes quem tem TDAH, ele encontra alternativas, ou ele busca alternativas para esse déficit. Algumas pessoas vão acabar buscando no centro de recompensa. Por isso é tão comum quem tem TDAH fumar, ou beber em excesso, ou descontroles alimentares, come muito chocolate, come muito doce, porque são coisas que ativam o controle de recompensa. Aí essa pessoa vai toda hora, busca lá, busca lá, busca lá, busca lá, porque o nível racional dela é mais baixo, então ela fica toda hora pensando num pico de dopamina para tentar compensar essa falta. Outras pessoas encontram em comportamentos, tá? A gente tem um caso muito famoso que é do nadador Michael Phelps, o maior medalhista da natação, que ele é um TDAH clássico e ele sempre disse que a água acalma ele. Então ele tem um hiperfoco dentro da água. O resultado disso é ele treinava muito mais do que todo mundo. O resultado disso é que para ele aquilo mantinha ele calmo, concentrado, e para o mundo ganhou o maior medalhista olímpico da história. Tá? Outras pessoas encontram no treino, outras pessoas encontram no trabalho, outras pessoas encontram em algum ponto específico que entrega alguma recompensa para aquela pessoa, de alguma forma, tá? E essa recompensa pode ser se acalmar ou pode ser alguma outra ação, e ela foca, direciona todo o foco dela naquele ponto, tá? E aí a gente entende a questão da hiperatividade. Pessoas que encontram hiperfoco em qualquer coisa direcionam o seu foco para lá e acabam sendo extremamente produtivas em uma coisa, no restante é uma bagunça. Outras pessoas não encontram hiperfoco, então vivem pulando de atividade em atividade, se tornando extremamente inquietos, tá? Porque eles estão toda hora vivendo do pico de motivação, porque a motivação básica deles é mais baixa. Então eles estão toda hora recebendo motivações de fora. Ah, tocou a campainha, pum, deu um pico de motivação para entender o que era a campainha. Ah, notificação do celular, pum, deu um pico de motivação para ver o que era do celular. Ah, passou um carro na rua, pum, pico de motivação para saber o que está acontecendo na rua. E aí essa pessoa vai pingando em várias coisas. Então, por que eu queria que a gente entendesse isso? E aí foi questionado se hoje tem mais TDAH. Eu nem sei se hoje tem mais, tá? O índice continua entre 3 e 5% da população. O que a gente vê hoje é a vida das pessoas é multifatorial e multi-informação o tempo todo. Então a gente tem muito mais impacto de outras atividades acontecendo ao mesmo tempo. Pessoas que já tivessem aquilo e nunca tenham sido expostas, a gente não quer perceber. Hoje, com essa quantidade absurda de informação o tempo todo, a gente percebe isso com mais facilidade. Tá? Para a galera que convive com o TDAH, é importante entender que eles não fazem isso de propósito. Tá? Tem uma dificuldade que é natural deles para isso. E aí precisa que a gente entenda como ajudar. Para quem tem TDAH, eu entendo que essa não é uma escolha, que é inclusive muito difícil de viver com isso, mas essa não é uma desculpa, tá? Porque se você tem, é tua responsabilidade lidar com isso, tá? Só dizer que, eu tenho, bom, isso é um problema seu, isso não é do mundo. O mundo não tem culpa disso, é você quem tem que resolver. Existe medicação para isso, existe tratamento para isso, existem uma série de fatores que ajudam. Mantenha uma boa agenda, crie bons hábitos. Porra, se você já tem um problema de atenção, cara, não vai fazer uso de merda, não vai fumar, não vai beber, não vai usar droga, porque você vai afundar a tua vida nisso, tá? Simples assim, tá? Se para a média da população o limiar já é baixo, para você o limiar é nenhum. Então não faz merda, porque só vai atrapalhar mais a vida dos outros. Galera, então assim, eu não quero me estender, esse vídeo já está bem longo. O que eu queria era muito mais que a gente entendesse o que é, entendesse como é que funciona, e entendesse na prática o que isso significa pra gente, tá? Pra galera que sofre, pra galera que convive. A gente toda hora esbarra com alguém que tem dificuldade ou tem diagnóstico de TDAH, beleza? Pessoal, se vocês tiverem algum ponto sobre isso,
joga aqui, fala, se tiver alguma dúvida, se quiser esclarecer alguma coisa, me manda mensagem no privado, o que vocês precisarem, tá bom? Beijo pra vocês, até mais.